galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai falar sobre a história de um homem que é preso injustamente por um crime que ele não cometeu e vai ser então condenado à morte. E a gente vai perceber que não só estamos assassinando uma pessoa que não tem culpa, mas também perdendo alguém com poderes muito especiais. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é A Espera de um Milagre, do Stephen King, que foi publicado originalmente em 1996 com o título de The Green Mile. Antes de irmos para a resenha em si, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho para sempre estar por dentro por tudo que sai aqui no Li Num Livro. E também, se você não sabe, ainda acabou de chegar, eu faço uma leitura cronológica do King em uma vez por mês, ou deveria ser uma vez por mês. Então, tudo que ele publicou de 1996 para trás, especificamente de A Espera de um Milagre para trás, já tem resenha aqui no canal. Algumas resenhas que eu falo tanto do livro quanto da adaptação, quando tem, e algumas resenhas em que eu falo, um vídeo eu falo do livro, outro vídeo eu falo do filme. Então, se você tiver curiosidade, quiser ver mais alguma coisa, dá uma procuradinha por aqui. Nesse livro, então, a gente vai conhecer a história do protagonista, o Paul, que ele trabalha ali como agente carcerário, mas um agente carcerário bem específico, que é da The Green Mile, do corredor da morte, acho que como é conhecido mais popularmente aqui no Brasil, que era, então, um complexo, né, onde ficam, de várias cadeias, obviamente, onde ficam as pessoas que estão, então, esperando a sua vez porque foram condenadas à morte. Na época em que se passa a história, a gente tá falando aqui de execuções por cadeira elétrica, então extremamente pesado e brutal, mas enfim. E a gente vai acompanhar, então, esse agente carcerário que ele trabalha há muitos anos nesse local, mas que vai tudo mudar quando aparece, então, a figura do John Coffey. O John Coffey, então, é o nosso meio que protagonista, mas é que a história é contada do ponto de vista do Paul, né? Mas ele é a figura central da história, em que ele está sendo ali acusado por assassinar duas garotinhas. Ele foi encontrado, então, no meio do mato, essas meninas desapareceram, e ele acaba sendo encontrado com as duas deitadas no colo dele, né, mortas, né, que foram assassinadas. E tem um detalhe muito importante da história, que o John Coffey, ele é um cara extremamente gigante e ele é negro. Então, a gente tá falando aqui da década, se eu não me engano é 30, eu não lembro exatamente. Mas eu já dou uma olhada, já corrijo se eu estiver errado. Mas a gente tá falando de um cara negro gigante, que ali é encontrado com duas meninas brancas mortas no colo. Então, não tem muita coisa que possa ser feito a respeito disso, né? Hoje em dia já daria muito trabalho. Imagina antigamente, com muita pouca prova e coisas, né, que ajudassem ele. Então, só que ao longo da história a gente vai perceber que talvez John Coffey não seja, ou a gente vai perceber que o John Coffey não é culpado disso. E não só isso, ele tem poderes meio que especiais, ele consegue, digamos assim, trazer a cura para as pessoas. E então o Paul vai se ver aí nessa sinuca de bico, em que eventualmente ele vai acabar descobrindo que o John Coffey não é culpado, mas o que ele vai fazer a respeito. Esse livro é um livro que eu tinha uma mistura de sentimentos sobre querer ler ele, porque eu sabia que ia ser muito sofrimento, eu gosto muito. Vale ressaltar aqui que essa resenha específica que eu faço desse livro, ele tem um viés totalmente diferente dos outros, acho que da maioria dos outros. Não lembro se algum eu tinha assistido as adaptações, acho que não lembro. Talvez o Iluminado e Carrie, eu acho que eu já tinha assistido antes, os outros não. Então, esse aqui, mas ainda em relação a Carrie e Iluminado, ainda é um pouco diferente, porque eu assisti, né, A Espera de um Milagre, a adaptação, e eu gosto muito do filme. Eu assisti muitas vezes, quando a época que ele saiu, assim, passava muito, né, e eu gostava muito também de locar a fita. Já era fita ou já era DVD? Não lembro. Mas eu assisti muitas vezes esse filme, então eu tenho uma memória, né, uma memória afetiva com ele muito forte, com essa história. Então, todas as minhas análises, elas têm esse viés de eu já conheci a história, e como eu vou falar quando eu trouxer o vídeo da adaptação, é uma adaptação muito fiel em relação ao livro, então meio que não tinha muita surpresa ou coisas pra eu me surpreender aqui. Então, vale lembrar. Até eu comentei comentei com o Arthur que é um pouco difícil pra eu fazer essa resenha, porque eu gosto muito dessa história e de todos os detalhes dela. Eu acho ela muito bem feita e muito bem amarrada. Fica até um pouco complicado ser objetivo e trazer pontos específicos aqui pra falar sobre ela, mas eu vou tentar.
Uma das coisas que funcionou pra mim muito bem no começo do livro, que eu acho que difere um pouco do filme, foi a ambientação, essa pegada dos anos 30, conforme é nos anos 30 mesmo. Então eu acho que tem um pouco mais do dia a dia do Paul, fora do Green Mile, do Corredor da Morte ali, que ajuda você a entender um pouco mais. E você vê também, fica um pouco mais evidente a desgraceira que é você trabalhar num lugar que nem esse, tipo nesse Corredor da Morte específico. Porque você tá lidando com coisas ali no seu dia a dia que não é fácil. Você recebe pessoas, é óbvio que aí, né, tudo vai depender do ponto de vista de cada um, de como enxerga, né, digamos, o sistema carcerário, os presos, enfim, tudo mais. Mas você tá recebendo pessoas que você vai passar um tempo ali e você vai executar elas. Mesmo que sejam assassinos, mesmo que sejam pessoas, enfim, N crimes que tenham cometido pra chegar até ali. Não é uma situação fácil, não é uma situação confortável. Então, é muito difícil, assim, pensar no protagonista, ele conseguir ser uma pessoa empática quando você vê isso no seu dia a dia e é o seu trabalho. Então, é muito complicado. E, além de tudo, claro, mais a pegada dos anos 30, a pouca informação, a forma que as coisas eram vistas um pouco diferente de como é hoje. Então, essa ambientação que eu acho que, não que o filme peque, mas tem um pouco menos e o livro consegue fazer super bem. Outra coisa que eu achei bem legal é que a gente tem um pouco mais de acesso à história em si, a todos os fatos do que aconteceu, porque a gente tem aqui, no ponto de vista mais do filme, é muito narrado pelo Paul, e o livro também, mas no livro a gente tem um pouco mais de acesso a outras coisas que estão acontecendo, como os fatos em si relacionados ao crime, por exemplo. E outra coisa que eu gostei bastante também é esse clima de investigação que o Paul começa a fazer sobre o que aconteceu com o John Coffey quando ele chega, né? Na verdade, parece que é meio que um padrão dele, cada vez que ele vai receber um novo preso, ele acaba indo pesquisar o que aconteceu, né? O histórico da pessoa, e o do John Coffey acaba levantando um pouco mais de curiosidade. Ele faz essa investigação meio lado B, né? Pra entender mesmo o que aconteceu, principalmente quando ele começa a suspeitar que o John Coffey não é culpado. Então, é muito interessante. Acho que essa parte o filme não pega tanto e com o livro a gente consegue então investigar. E é muito pesado e muito revoltante quando você consegue ir junto com ele, vendo ali as falhas que teve no sistema de justiça, as coisas que eles deixaram passar, as evidências que poderiam, né, inocentar o John Coffey, que foi só passado por cima, porque é o status quo da época. Tem um cara negro que é achado com crianças mortas, é óbvio que ele é culpado, não tem nem por que você investigar mais. Então, é difícil, é uma leitura bem difícil. Eu devo ter falado isso basicamente quase toda a resenha do King, mas pra mim o King, como escritor, o que ele tipo, obra-prima dele são os personagens, e aqui não é diferente. Ele consegue trazer personagens tão limitados, vamos dizer assim, porque a gente tá falando dos guardas da prisão e dos prisioneiros. E ele consegue criar nuances tão legais pra cada personagem, diferenciar eles de alguma forma, por sua personalidade, por sua empatia, pelo que ele fez. Então, é muito interessante como ele constrói esses personagens, e pra mim, de novo, eu acho ele muito bom em fazer isso. E aqui não é diferente, é muito legal. Num sentido de, a gente tá falando aqui de prisioneiros, então a gente tem, por exemplo, um personagem que é um francês, o Delacour, não sei exatamente como pronuncia o nome dele, mas ele é um cara que ele é um assassino, e, enfim, ele foi responsável não só pela morte de uma menina que ele abusou, se eu não me engano, mas também de outras pessoas. Então ele é uma pessoa que realmente tá ali pagando pelos crimes dele, daí se deveria ou não a pena de morte, isso é outra discussão, mas enfim, ele tá ali pagando pelos crimes dele. E você se afeiçoa a ele porque ele tem outras coisas, ele tem um relacionamento com o ratinho lá, e ele é uma pessoa, sabe, legal. O personagem do Percy, que é o carcereiro, que é um desgraçado, persegue esse cara, e daí você acaba criando essa empatia por ele, pelo cara perseguir. Então, é muito engraçado como você se vê ali meio, sabe, duvidando das suas emoções, porque, eu tô gostando do cara que é um assassino, e eu detesto o menino que é o policial. Então, a inversão de valores que o King consegue criar nesse pequeno mundo ali que ele constrói é muito legal. E outro fator também que eu gosto muito é que o plot da história, ele é relativamente muito simples. Então, é um cara que foi preso injustamente, ele vai ter seus poderes ali, né, eventualmente coisas vão acontecer, ele vai ajudar pessoas. E, né, não sei se vai ser possível fazer algo a respeito sobre a pena de morte dele.
E se passa também em um período muito curto, que é o tempo que o John Coffey chega até, né, basicamente ali onde a data que está marcada para ele ser executado, não mais que isso. Eu não lembro exatamente em quanto tempo, mas é curto o período e ele consegue criar essa história tão fantástica com personagens tão legais, com, como eu disse, nuances muito sutis de cada personalidade para que você inverta mesmo quem que você gosta, quem que você não gosta. Então, King é perfeito, é tipo isso. Pra mim é impossível ler esse livro sem se colocar no lugar do Paul. Então, o que você faria numa situação, vamos chutar que fosse verdade tudo que acontece nesse livro. O que você faria numa situação que você vê a pessoa tendo ali os poderes especiais que o John Coffey tem, de cura ali, essa pessoa que talvez não seja culpada, né, no caso ali, aí fica realmente digamos, a discussão se você acreditaria ou não acreditaria no que você tá vendo. Mas, digamos, vamos partir do princípio que você acreditaria, tá? E daí o que você faz? É extremamente angustiante pra mim essa situação dele, a impossibilidade de às vezes mudar as coisas, do que você faria. De novo, na década de 30, falando sobre um crime que ganhou repercussão nacional por causa das pessoas envolvidas, por causa principalmente das gêmeas crianças, né, que foram assassinadas. Toda essa balbúrdia em volta, você sabe a verdade, você sabe que talvez ele é uma pessoa boa, o que você faz? Já não teria muita coisa e uma pessoa hoje condenada, nem digo a pena de morte, né, no Brasil não existe, mas condenada a, sei lá, 30 anos, que é a pena máxima, se eu não me engano, aqui no Brasil. Você não tem mais o que fazer se a pessoa tá condenada e você sabe que ela não é. É uma desgraça de vida que eu não sei nem explicar. E toda vez que eu leio ou assisto o filme, eu fico pensando e remoendo isso. E imagino que seja, não obviamente do jeito que acontece aqui, mas é a realidade de muitas pessoas, né? Que quando o sistema de justiça falha, e talvez você acredite, mesmo baseado em fatos reais ou não, com razão ou não, mas é um peso que deve ser muito difícil carregar. Como eu disse, pra mim é uma história extremamente bem pensada, a sequência de eventos é muito boa, o tempo que se passa, o perigo é eminente, as coisas que acontecem são muito... acontecem, todo mundo vê, acontece e não tem muito que possa ser feito, então pra mim é maravilhoso, construção de personagens, a forma como ele escolhe ter um Paul, que é uma pessoa muito boa, até um Percy, que é só um riquinho mimado, sabe? Filha da puta, então é muito legal como ele balanceia, eu acho que ele manda muito, muito bem na construção. Uma das coisas aqui que eu gostei bastante, que não tem, por exemplo, em relação à adaptação, Uma das coisas que eu gostei bastante aqui, que, por exemplo, não tem em relação ao filme, a adaptação, é a parte do presente. Eu acho que, tá bom, não faz tanta diferença assim na história, mas eu acho bem chuchuzinho, assim, você ter acesso ao Paul do presente, depois de anos e anos e anos que passou, né? Essa história, que o plot original do livro é ele justamente escrevendo as memórias do que aconteceu, né? Nesse evento específico do John Coffey. E eu acho muito legal, achei muito bonitinho ver essa parte, assim, deu um calorzinho no coração que, pra mim, uma pessoa que adora adaptação, acho que funciona super bem. Você ter um pouquinho mais, mesmo que seja mimos da história, eu acho que é bem legal, foi pelo menos pra mim. Então não adianta, eu gostava muito do filme, já amava ele antes, amo muito o livro, é isso, é só isso. Eu só tenho basicamente elogios pra fazer dessa obra, porque realmente eu acho ela muito, muito, muito bem amarrada. Ela é rápida, tem suas 300 e poucas páginas, é o King mais, digamos assim, mais contido, mas acho que, não contido, mas mais objetivo, então funciona pra mim muito bem essa história, 5 estrelas, favoritada, e enfim, vou ainda reassistir a adaptação pra fazer um vídeo específico do filme, mas não vai ter muita diferença desse aqui, porque amo os dois. Então, galera, por hora é isso, obrigada por assistir o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui embaixo se você gosta... Se você não gosta desse livro, quem não gosta desse livro é perfeito. Mas deixa aqui seus pensamentos sobre ele e a gente se vê então no próximo vídeo.